Vida e paz, mais um vídeo aqui do nosso Sal, do nosso Web Sal. E quero entrar numa série de vídeos agora, falando sobre as cartas de Jesus à igreja. Lá no livro de Apocalipse, João vai narrar que Jesus ordenou que ele escrevesse 7 cartas. Ou seja, 7 na Bíblia Sagrada tem o sentido de totalidade. Então essas cartas não foram simplesmente para as igrejas da Ásia Menor, como diz o livro, mas é para alcançar toda a igreja, todo crente, todo aquele que está convertido a Jesus Cristo. Então é uma carta, são 7 cartas, ou seja, é escrito para a totalidade da igreja. O número 7, a numerologia bíblica, tem esse sentido de totalidade. Então para quem Jesus escreve as cartas, ou para quem João, a pedido de Jesus, escreve as cartas para a totalidade da igreja. Então eu queria fazer essa série como se nós estivéssemos recebendo as cartas de Jesus e o que isso implica na nossa vida, o que isso tem a ver com a maneira como nós estamos servindo a Cristo atualmente, tá bom? Então, a primeira carta está lá em Apocalipse capítulo 2, logo nos primeiros versos, no verso de 1 a 7, Jesus ordena que João escreva uma carta à igreja de Éfeso. Isso aí, Éfeso, aquela igreja onde Timóteo foi líder, onde Paulo esteve, escreveu várias cartas, também repreendeu um pouco a igreja de Éfeso, apesar de elogiar bastante as obras da igreja. Mas o que acontece é que a primeira geração, os fundadores da igreja, morrem e a segunda geração acaba se perdendo em alguns quesitos importantes para ser igreja, para pregar o evangelho, para agir conforme o Espírito Santo derramou os dons. E Jesus escreve também, pede a João que escreva uma carta, e logo de cara Jesus elogia a igreja, os seus trabalhos, a sua paciência, porque é uma igreja que trabalha bastante, é uma igreja que coloca à prova tudo que se diz apóstolo, todos os mentirosos, não aceita qualquer evangelho. É uma igreja que está em constante movimento de trabalho, muitas atividades, mas Jesus faz uma repreensão à igreja de Éfeso. Diz à igreja de Éfeso que ela esqueceu do primeiro amor, certo? Se você pegar o texto original, essa palavra amor vem de caridade, vem de ajudar pessoas. A gente entende que o primeiro amor é aquela primeira conversão, aquele primeiro momento de conversão, aquele entusiasmo, aquele momento em que a gente está adorando a Deus o tempo todo, que está falando de Jesus o tempo todo, e a gente vai perdendo isso. Bom, desculpa, é verdade, nós, no decorrer da nossa caminhada, nós perdemos um pouco do nosso entusiasmo na pregação do Evangelho, na adoração. Isso tem que ser aceso constantemente, mas esse primeiro amor ao qual Deus está falando é a sua atitude na direção do próximo. Não se concentrar somente nas atividades da igreja, não se concentrar apenas nos ministérios, no teu ministério pessoal, mas utilizar os dons que o Espírito Santo te deu, derramou sobre você, e isso é para um propósito, é para um fim comum da igreja, um fim proveitoso para a igreja, colocar-se à disposição da igreja, mas colocar-se à disposição também das pessoas, de todas as pessoas, de todos os que chegam até você. Este primeiro amor que precisa ser resgatado muitas das vezes na nossa vida, porque nos preocupamos muito com as atividades dentro da igreja, muito com as atividades do nosso próprio ministério, seja ministério de família, ministério de jovens, ministério de louvor, seja ministério de homens, de mulher, de empresários, enfim, seja qual for o ministério ao qual você faz parte ou você lidera. Mas o resgate do primeiro amor é essa predisposição a todo ser humano, a qualquer ser humano que você encontra na rua, a você emprestar o seu ouvido para um choro, a você se regozijar junto com uma alegria, é você estender as mãos para o necessitado. É assim que nós servimos também a Cristo. Inclusive, o próprio Cristo disse aos seus discípulos, seus apóstolos, que em muitas ocasiões eles o serviram, o ajudaram. E os apóstolos ficam surpresos e falam: mas quando que nós fazemos isso? Porque nós caminhamos com você e nós praticamente não agimos na sua direção. E ele diz: não é na minha direção, é na direção do outro. É quando você veste o necessitado, é quando você dá de comer a um faminto, é
quando você visita alguém que está aprisionado, é quando você derrama do amor que você recebe de mim, de Jesus, quando você derrama do amor que recebe de Cristo na direção do outro. É por isso que a cruz tem um significado muito importante. A cruz é aquele madeiro vertical com um outro madeiro horizontal, né? Ou seja, tudo que você recebe de Deus na vertical, né? Na direção do divino até o homem, tem que ser repassado na direção ao outro, na direção a outro ser humano, certo? Então você tem que demonstrar todo amor, demonstrar toda compreensão, toda empatia, tudo sofrer junto com o sofrimento do outro, certo? Nós negligenciamos muitas das vezes o outro que está perto de nós. Como diz João, se nós não amamos o nosso irmão, nós não amamos a Deus. Então, vamos fazer essa série de vídeo das 7 cartas. Essa foi a primeira carta que você está recebendo. Nós, a igreja, ainda recebemos cartas de Jesus, ou seja, Jesus ainda escreve cartas para a sua igreja, e nós acabamos de receber uma primeira carta, porque talvez essa seja a tua realidade, seja a minha realidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar o nosso olhar para o outro. Às vezes você senta no culto, você está no culto e não está nem prestando atenção no irmão que está ao lado. Às vezes o irmão que está ao lado está chorando, está gritando, está clamando, talvez até em silêncio, mas é um clamor pode ser até ensurdecedor, mesmo em silêncio, né? E você não está prestando atenção porque você está preocupado com, às vezes até com o próprio reino de Deus ali dentro, com a próxima rede de família, a próxima rede de jovens que você lidera, enfim, até somente a própria palavra que está sendo ministrada, mas está esquecendo do outro. Acaba o culto, você é apressado, sei lá, tem que dormir, ou você tem que fazer almoço, se o culto for de manhã, você não está prestando atenção do outro. Porque se nós pensarmos quando que nós somos igreja de fato, nós somos igreja antes do culto começar e quando o pastor diz amém. Porque é ali que nós nos relacionamos com a pessoa. Porque tem gente que chega atrasado no culto, ou chega na hora que o culto começa e logo no amém vai embora. Não se relaciona com ninguém, não empresta seu ouvido a ninguém, não ouve o ser humano, não, é a oportunidade que nós temos ali de assistir, de amar, de prestar o que a Bíblia diz. Se pegar o texto no original, este amor não é um amor, por exemplo, filéu, um amor fraternal, mas é um amor de caridade, um amor de ajuda ao próximo, tá certo? Então deixa aqui essa palavra, essa carta a você, e nós estamos com novidade. Nós abrimos hoje a nossa turma do WebSal, nosso seminário online, que vai iniciar dia 6 de janeiro. Então sei que tem muita gente nessa expectativa, e hoje eu oficializo a abertura da turma do WebSal. Se você quiser conhecer, saber um pouco mais, é só você clicar no link abaixo e você vai ter acesso aí à página do WebSal, do nosso seminário online, tá bom? Então, na descrição, seja onde estiver você vendo aí, se é no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, seja onde você estiver te vendo, na descrição aí do vídeo vai estar o linkzinho. É só você dar um cliquezinho e você vai direto para a página do WebSal online, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe você, que você venha a manifestar toda a grandeza do amor que você recebeu de Cristo na direção do outro, em todos os sentidos, seja numa ajuda física, numa ajuda emocional, seja numa ajuda espiritual, certo? Nós nos preocupamos muito com a parte espiritual, mas esquecemos que às vezes a salvação para uma pessoa é um prato de comida, tá bom? Grande abraço e um excelente dia para você.